Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula nós vamos aprender a como criar nossa primeira tabela aí no banco de dados, utilizando aí o PHP-MyAdmin. Então vamos lá, eu vou abrir o PHP-MyAdmin em outro navegador, então já estou aqui com Opera. Você pode abrir, obviamente, qualquer navegador que você queira. Então aqui eu vou selecionar o meu banco de dados blog, você pode ter dado outro nome sem problema nenhum. Então eu vou selecionar o banco de dados blog. E assim que eu seleciono o banco de dados blog, ele já me dá aqui um aviso de que não tem nenhuma tabela nesse banco de dados e já tem a opção aqui para criar a tabela. Então basta a gente definir o nome da tabela e aqui tem um número de colunas. Você pensa em uma tabela, sempre que você quiser criar uma tabela, você pensa nessa tabela como o que você quer guardar daquele certo tipo de conteúdo. Por exemplo, aqui eu vou dar o nome de posts. Então essa minha tabela posts vai guardar, por exemplo, um título, um texto, a data de criação, uma data de atualização, um status, enfim, uma URL e diversas outras informações que a gente pode ir incrementando depois. Aqui eu vou deixar por enquanto só com 4 colunas, é muito fácil adicionar, alterar e mudar colunas depois. O PHP-MyAdmin é muito flexível nisso, então basta definir o número de colunas e vou clicar aqui em continuar. Ao fazer isso, ele vai me levar para essa tela aqui. Perceba que ele me dá aqui a quantidade de campos que eu escolhi, no caso 4. E a gente vai começar a preencher aqui essa tabela. É importante aqui que este é um curso de PHP, não é um curso de banco de dados MySQL. O banco de dados MySQL ele é gigantesco. Existem diversas opções que você pode fazer com eles, desde a administração de tabelas, obviamente das colunas, enfim, do banco de dados em geral. Eu vou passar aqui aquele que a gente usa, normalmente aquilo que eu uso na maioria dos projetos e no dia a dia. Então, o primeiro nome aqui da primeira coluna, eu vou dar o nome de ID, que é um identificador aí padrão, um número único, primário aí para cada registro que a gente inserir nessa tabela. Depois aqui tem o tipo, existem diversos tipos de dados, é importante que você dê uma olhada pelo menos na maioria aí. A gente vai utilizar alguns deles, eu não vou detalhar cada um deles, obviamente, mas tem vários tipos de dados aqui, a gente vai utilizar aqui os principais. Então, o primeiro vai ser int, ou seja, inteiro. Aqui não vai ter um tamanho, neste caso aqui, ele já vai colocar o tamanho automaticamente. E aqui a única coisa que eu vou marcar vai ser aqui, ó, o índice, onde está o índice aqui, ó, você vai colocar primário. Então, quando a gente faz isso, ele abre essa opção aqui para a gente adicionar o índice, a chave primária. Basta você clicar aqui, ó, em continuar. Então, meu ID vai ser minha chave primária. E vou marcar essa opção aqui, ó, auto-incremente. Ou seja, automaticamente, o banco de dados, toda vez que a gente inserir um registro, ele vai somando mais um. Basicamente, é isso aqui que a gente vai fazer na primeira coluna aqui. Na segunda coluna, eu vou dar o nome de título. Então, título ou title, enfim. Os nomes que eu colocar aqui são todos sugestivos. Você pode colocar tanto no nome do banco de dados, quanto das colunas, todos minúsculos ou maiúsculos. Você pode também, e é recomendado, como eu falei, mas desde a escrita das classes, dos códigos, das funções, também os nomes, se você quiser colocar esses nomes em inglês, mas é importante que você tenha o conhecimento antes. Então, se você nunca teve contato, eu recomendo que você crie primeiramente em português, e aí depois que você aprendeu a criar, aí sim você passa para criar essas colunas aí com os nomes e das suas funções e classes, enfim, em inglês. Mas os nomes são só sugestivos. Então aqui o título vai ser varchar. E esse meu varchar aqui eu vou colocar um tamanho. Quando eu coloco varchar aqui eu devo definir um tamanho. No meu caso eu vou colocar aqui 255. E é só isso nessa coluna. Na próxima eu vou dar aqui o nome de texto. E aqui eu vou selecionar aqui, ó, o tipo text. E aqui eu vou marcar como nulo. Então, ao marcar nulo aqui, quer dizer que esse campo texto, ou seja, essa coluna, ela pode ficar vazia. Não precisa ter conteúdo nenhum. E a última coluna aqui, eu vou dar o nome de status. Vai ser int também. Só que aqui, ó, nessa coluna aqui, ó, pré-definido, eu vou definir aqui, ó, vou marcar aqui, ó, como definido e vou colocar aqui o valor 0. Isso é uma opção minha, tá? Colocar assim, pré-definido. Você poderia não colocar, inclusive não precisa nem ter essa coluna. Mas eu gosto de colocar aqui o status
Se é 0, quer dizer que está desativado, é um rascunho. E quando eu coloco 1 aqui, significa que está ativo. Mas mais na frente você vai entender mais especificadamente o que essa coluna aqui faz e como ela pode nos ajudar. Obviamente, é só sugestão. Então aqui eu não preciso marcar nulo. E por enquanto, a minha tabela de posts será dessa forma. Depois terá mais campos e a gente vai incrementando conforme formos utilizando. Então, feito isso, basta você clicar aqui em guardar. Perceba que agora a nossa tabela foi criada. Então, agora aqui do lado à esquerda, a gente tem um nome ali do banco de dados e nós temos a tabela. Então, na nossa tabela, nós temos ali as nossas colunas. Perceba que agora você vê ali o nome da coluna de uma forma muito mais clara e simples, né? O tipo. Então, quando tiver essa chavinha aqui também quer dizer que ela é uma primária, tá? Aqui o agrupamento, os caracteres. E aqui se é nulo ou não, ou seja, se esse campo, se essa coluna, na hora de você cadastrar um registro, ele pode ser vazio ou não. Então aqui, o único que pode estar vazio é o texto aqui. E o pré-definido, tá? E o auto-incremente. Você pode ver depois diversas outras opções que você pode estar colocando, e nós vamos utilizar algumas funções extras no MySQL mais adiante. E depois que você criou aí, então você pode mudar uma tabela, ou seja, o tipo, você pode mudar o nome, o tipo, basta clicar aqui em mudar, ele abre ali a edição, você pode deletar, e você pode também mover os campos, enfim, existe uma série de funções que você pode estar utilizando. Então tente aí criar outras tabelas, então você pode tentar criar aí a tabela de usuários, a tabela de categorias, e qualquer uma outra que você tenha aí em mente. Então espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.